TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Deixem-me só ajeitar. Estou bem? Eu vou mexer. O João vai ter que cá vir algumas vezes, porque geralmente vocês sabem que eu sou um bocadinho mexerideira para aqui. Mas então, hoje, nesta tarde, vamos falar um bocadinho sobre a sociedade moderna, né, que estimula muito ao consumo desenfreado, não é? Como nós sabemos, e passamos tanto agora, por exemplo, no Natal e Black Fridays e essas coisas todas, não é? Em que muitas vezes confundimos achando que a felicidade está realmente em ter muitas posses, não é? E ainda se pensa muito assim. Mas a realidade é que, nesta tarde, o que queremos trazer-vos a reflexão é o que é que levamos efetivamente desta vida, não é? Sabemos, enquanto espíritas, que os bens materiais ficam, não é? A casa fica, o telemóvel fica, o automóvel, a minha blusa favorita, o que for, fica tudo cá, não é? Então, o que é verdadeiramente nosso? O que é a nossa verdadeira propriedade? E é isto que vamos abordar nesta tarde. Começando pelo Evangelho, não é? Que o próprio nome é do capítulo do Evangelho. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra, mas, visto que é forçado a abandonar tudo isto, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. E o que é isto? É a inteligência, são os conhecimentos e as qualidades morais. E aqui até me arrisco a dizer que as qualidades morais são a que pesa mais, não é? Esta é então a posse do espírito e é algo que é nosso mesmo, ou seja, ninguém nos pode roubar, digamos assim, é mesmo nosso, não é? Estas três aquisições nossas, não é? Se são tão essenciais aqui enquanto encarnados, então é imprescindível após o desencarno, porque são elas que nos vão dar a nossa posição futura. Portanto, é de extrema importância. Já no Antigo Egito, e por isso é que está aqui a imagem à direita, né? No julgamento final, no ápice, tínhamos Osíris, não é? Colocava o coração do falecido, não é? E ele só era aprovado, não é? Se fosse mais leve do que a pena que estava no outro lado, no prato da balança, não é? Portanto, já tínhamos aqui com os exilados de Capela, com esse povo, já fomos trazendo algum deste conhecimento e que Jesus também trouxe, e a espiritualidade, através de Allan Kardec e Chico, não é? Ambos, com um só, trouxeram esta informação. Passando para o Livro dos Espíritos, na questão 218, então vai perguntar: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E a resposta é: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. E mais à frente, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem, como nós já falámos. O espírito, desligado da matéria, lembra-se sempre deles. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles lhe resta auxilia ao seu adiantamento. Nós sabemos que o nosso corpo espiritual é quase como seja um banco de dados, não é? As nossas experiências inúmeras de várias vivências, de várias encarnações, vão sendo captadas e arquivadas, registadas no nosso perispírito, não é? E isto que a espiritualidade vem dizer faz todo o sentido, porque se não fosse, seria como se nesta encarnação nós começássemos do zero, que não faria sentido nenhum. Onde é que estaria a nossa individualidade e a lei do progresso? Não existiria, não é? Portanto, a cada nova existência, o ponto de partida que nós temos é o ponto onde ficámos na existência anterior. E isso é extraordinário, significa que estaremos sempre a evoluir, não é?
Apesar, é claro, destes arquivos mentais que nós temos, não é? Estas lembranças, e ainda bem, são seletivas, são interpretativas, ou seja, nós não temos, pelo menos acho que a grande maioria de nós, graças a Deus, não se lembra da última existência nem das outras anteriores, não é? Digo isto porque nós estamos em processo evolutivo e isso iria dificultar muito o nosso adiantamento, né? Saber, por exemplo, que eu feri ou magoei algum familiar meu não me ia ajudar em nada nesta encarnação para resolver esse problema, não é? Então temos a bênção do esquecimento. No entanto, como falámos, essas aquisições estão no nosso perispírito e, portanto, vai sempre refletir, sempre tudo aquilo que adquirimos enquanto espírito vai-se refletir na nossa maneira de ser, na nossa relação com os outros, nas diretrizes que conduzem a nossa vida. E se nós estivermos atentos, vamos perceber onde é que temos que trabalhar em nós, não é? Na questão a seguir, na 219, também é perguntado por Allan Kardec, então, e de onde é que vêm aquelas faculdades extraordinárias que nós vemos meninos pequeninos às vezes a falar em várias línguas, ou a fazerem quadros extraordinários, ou a tocar piano com 2, 3 anos, aquelas coisas que nos transcendem um bocadinho. E a espiritualidade também diz, é a lembrança do passado, não é? É o progresso anterior da alma, como eles falam. De onde é que poderia ser? Não poderia ser de mais lado nenhum. Passando para palavras de vida eterna, temos então, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E agora a explanação, não é, desta passagem. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui a previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Ou seja, a inutilidade nós pagaremos mais cedo ou mais tarde, não é? Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo de aflição ou de inutilidade. Patrimónios físicos sem proveito, isca de sombra, atraindo a inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo das traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo o excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em prisão de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Portanto, isto é tudo o que nós vemos na Terra, não é? Os trabalhadores obcecados em ganhar. Na transmissão das fortunas que vamos vendo, a inconsciência e a dissipação, a ruína às vezes pessoal, não é? Martírio da pessoa, muitas vezes com tanto dinheiro não sabe como usá-lo ou usá-lo indevidamente, ou então a ruína da própria família, não é? Isto é tudo excessos, de várias formas, como nós estamos a ver aqui. A espiritualidade também nos avisa, sempre. Elas dizem sempre que o nosso amor aos bens terrenos é dos mais fortes entraves que nós temos ao nosso adiantamento, não é? Tanto moral como espiritual. Portanto, temos aqui um grande trabalho para fazer, e já foi feito algum, não é? Observa assim o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores ótimo, com cor ainda é melhor. Inalienáveis, vai lá a terceira, a brilharem contigo, aqui, ou alhures, em sublimação para a vida eterna. Portanto, por toda a parte, nós vemos sempre o que Emmanuel nos chama, eu acho piada ao termo, que é o fantasma do supérfluo. E ele diz que este fantasma vai enterrando a nossa alma no que ele chama o sepulcro da aflição.
porque ele vem dizendo, como já falou antes, de vários supérfluos, não é? Temos o supérfluo da posse, que vai alimentar a nossa ambição, temos o supérfluo do dinheiro, não é? Que vai gerar intranquilidade, como já falámos também, temos as preocupações, às vezes até imaginárias, que tiram a nossa desarmonia, não é? Será que vai acontecer assim? E se não acontecer assim? E às vezes são coisas que nos levam a dar a volta ao planeta Terra e nos tiram de toda a paz e não deveríamos estar nesse loop, não é? Nessa bola de neve gigante que vai aumentando e aumentando. Depois também temos o supérfluo das indagações que vão bloqueando a nossa fé, não é? Que nos mandam abaixo. Temos também as convenções que muitas vezes nos afastam de processos da caridade, né? Por exemplo. Temos palavras que podem destruir em segundos, às vezes, relações ou trabalhos, projetos. Temos também o supérfluo dos conflitos mentais que determinam a loucura. Temos o supérfluo da alimentação que afeta a nossa saúde, e aí é para mim que sou um bocadinho gulosa. E as reclamações também, né? Que atrasam o trabalho, o adianto que poderia ser feito num projeto de valor. Portanto, onde é que está então a nossa felicidade? Se nós vivêssemos de acordo com as nossas próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merecemos, sem esperar aquilo que não nos vai caber ainda, que não é ainda a nossa medida, sem perguntar fora do propósito e fora do contexto, porquê Deus, porquê é que isto me acontece, não é? Porquê a mim? Se nós fugíssemos desse caminho, certamente seríamos exonerados a qualquer tipo de perturbação. E aí sim iríamos procurar o Cristo. E o que nos é dito é que procurar o Cristo, esta matemática que aqui está, é somar as possibilidades no bem, subtrair as nossas deficiências, multiplicar os valores do serviço e da boa vontade, que o nosso Batuíra também fala, e dividir o amor por todos. E assim íamos conseguir aprender com a vida, como está aqui, para nosso próprio proveito. Ele até diz para nossa própria segurança. Portanto, o problema da felicidade não é em sermos possuídos pelas nossas posses, pelos nossos bens, quaisquer que eles sejam, qualquer que seja o supérfluo que nós falamos, em que categoria for, mas sim em possuí-las com prudência e serenidade, não é? Ou seja, usando estes bens em proveito de todos, inclusive é do nosso próprio bem, não é? Como vimos, também percebemos que tudo o que é material muitas vezes nos tira a nossa paz, deixa-nos ali num sítio cómodo, que é fácil, não é? Nós estarmos ali sentadinhos no sofá, em vez de, por exemplo, irmos para o frio fazer sopa, que há de ter havido uma equipa hoje que foi, não é? Fazer sopa, entregar sopa, estar ali, tira-nos da comodidade, mas dá-nos, no fundo, esta paz, não é? E isso é extraordinário. Somente então assim conseguimos encontrar em nós próprios o espaço mental que é indispensável a esta comunhão que estamos a falar, que é pura e simples com o nosso Mestre Jesus. Na Fonte Viva, diz então, não atendando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. E eu nisto, logo na primeira frase, pensei num exercício que eu costumo fazer. Às vezes resulta, outras vezes não, está bem? Mas ali tem uma foto do IC19. Quem passa no IC19, como diz a música, às 8 da manhã, sabe que não é pera doce. E realmente é muito fácil a vibração ir para baixo. Ou porque vamos chegar 3 horas atrasados,
ou porque aquele passou à frente, ou porque uma carrada de situações que acontecem no IC19. É mesmo o teste à paciência. Portanto, se quiserem testar a paciência, eu recomendo o IC19 às 8 da manhã. Mas pronto, vamos dizer que tenho tentado fazer este exercício de tentar perceber. Primeiro comecei a perceber que a vibração podia baixar realmente a minha, não é? Nesta situação de stress. Então criei uma estratégia que é, para já, identificar que estou a fazer asneira, né? E depois da asneira tentar corrigir. E às vezes são coisas muito simples como parar, quer dizer, parados já estamos, né? Mas olhar com olhos de ver para as coisas, e às vezes de repente passa um pássaro ou vê-se uma árvore ali a nascer no meio do alcatrão, extraordinariamente forte e resistente, no meio daqueles carros que passam todos, e ela mantém-se ali. Ou olha-se para o céu e vê-se um sol extraordinário e agradece ao Mestre por termos a oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação. Agradecemos a Deus por toda aquela vida extraordinária no IC19. Portanto, é um exercício que nós podemos fazer mesmo em situações de stress, não é? Por difícil que pareça. E olhem que muitas vezes a coisa é difícil. O momento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescente cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão uma dureza e velhice da forma. A terra que hoje retens-te será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinzas. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Portanto, o material é nitidamente um empréstimo. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas então da vida eterna. E aqui trago-vos a imagem que o Evangelho também descreve, não é? O que é que nós levamos o que é que estamos a pôr na nossa mala, não é? Vamos chegar ao lado de lá, ao outro plano. O que é que estamos a pôr nesta mala? O que é que estamos a aproveitar, a enriquecer nesta mala? Estamos a pôr coisas úteis ou inúteis para a nossa vida espiritual? Trago-vos Chico. Vou-vos trazendo Chico. Eu gosto muito de trazer Chico para perto de nós, porque acho que ele descomplica muito, não é? Então, temos 3 textos aqui deste livro, não é? Os Lindos Casos de Chico. Quantos de nós já não fizemos isto, não é? Se eu ganhar o Euromilhões, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o outro, e a lista é interminável. E geralmente é muito boa, é tudo para o bem, não é? E geralmente até é muito, não é nada egoísta, né? É sempre tudo para os outros, vamos fazer tudo. Então, um belo dia, um amigo de Belo Horizonte chega a Chico e diz-lhe: eu tenho ido ao centro Luís Gonzaga sempre que me é possível, sempre. E eu quando lá vou faço uma pressa a pedir para ganhar a lotaria. E o Chico, pois exatamente, o Chico fez-lhe assim uma cara um pouco estranha. Vendo a estranheza da cara dele, diz: mas se eu ganhar, eu vou dar ao Luís Gonzaga 20 contos. Ora, os dias correram e a realidade é que ele ganhou a sorte grande. Ele ganhou 200 mil cruzeiros, portanto, bem acima dos benditos 20 contos
que ele falou, não é? Quando isso aconteceu, surpresa das surpresas, sumiu de Pedro Leopoldo, não é? Nunca mais ninguém o viu. E se via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Dizia ele: imaginem, em minha ingenuidade prometi uma dádiva a um centro espírita se melhorasse de sorte. Quantas asneiras fazemos sem perceber? 14 anos então se passaram e este senhor desencarna. Passado alguns dias, aparece então em centro espírita, numa sessão então do centro espírita Luís Gonzaga, não é? Chico, Chico, diz ele ao médium buscando abraçá-lo, preciso pagar a minha dívida. 14 anos, vejam bem. Estou devendo 20 contos ao Luís Gonzaga e vou trazer o dinheiro. E o Chico diz, como sempre, na sua calma: acalme-se, meu amigo, agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe, a fortuna já está em outras mãos. Ora, e ele: porquê? Nada disso, o dinheiro é meu. E ele diz: não, já foi, meu irmão, você está desencarnado. E só aí é que ele percebeu efetivamente que estava desencarnado. Efetivamente, né? Começa a chorar, grita e pergunta ao Chico: e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Mas o Chico acaba por lhe responder: esqueça-se da terra, meu amigo. Todos nós somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. É o apego que este irmão tinha, não é? E ele acaba depois ainda muito afetado por ser amparado pelos benfeitores espirituais desta casa e é levado na vinha de luz e disse-lhes, Lucas, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam trazer então zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de ávaro infeliz. Toda a avareza é a centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Como Paulo nos dizia, nós nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele, não é? Ele, claríssimo numa frase tão pequena. Portanto, qualquer que seja a vantagem material, temos sempre que lembrar que ela é efêmera. E a espiritualidade vem dizer-nos, através de Emmanuel, não nos chafurdemos, e é um termo que ele usa, nesta comodidade, pois nada disso nos pertence. E vamos, inclusive, prestar contas sobre aquilo que nos foi confiado, não é? Que nos foi emprestado. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência de conquistar. É preciso adquirir, no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam, as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, como já havíamos visto, né? Mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Senhor. Portanto, nada nos pertence, nem o nosso corpo físico, não é? É tudo empréstimo para sermos úteis a nós e aos outros. Trazendo agora este livro, Fotos da Vida, vamos
Aqui esta passagem fala sobre uma história real. É de uma festa para um bazar de caridade em que se ia recolher dinheiro para uma instituição espírita que fazia várias tarefas de assistência. Era necessário ter um valor. Fez-se esta festa num campo, seguido aqui por uma família desse mesmo centro espírita que se esforçava ao máximo para esta divulgação e para fazer andar estas tarefas de que tanto precisavam. Esta tal reunião, esta festa, alcançava o fim da alegria que reinava em todos os corações quando uma jovem, primorosamente vestida, foi convidada a comparecer no palco improvisado para comentar então esta festa, não é? Muita gente, muita música, um ambiente de paz, serenidade, alegria, porque estavam a conseguir o seu objetivo. E ela, a oradora, apresentou-se então com esmero, exibia vários brilhantes raros nos brincos, na pulseira e outros enfeites a adereçar-lhe o fino vestido azul. Usando então expressões fascinantes, esta oradora explanou com segurança sobre a caridade, enfatizando o imperativo do amor ao próximo por fator de harmonia entre os homens. Portanto, ela foi convidada e falou sobre o tema, não é? que os fez estarem ali reunidos. Depois da famosa alocução, a palavra livre foi concedida a todos os presentes que desejassem então contemplar as ideias que esta jovem tinha falado. Há alguns minutos de silêncio e logo após um homem ainda moço pediu permissão então para externar-se e, sendo atendido, dirigiu particularmente à oradora que havia feito então esta explanação, não é? E falou com sarcasmo. Moça, você pregou a caridade a nós todos, os seus ouvintes, e mostrou a excelência dessa virtude, mas a sua apresentação é um contrassenso. Sou auxiliar de serviço numa joalharia e sei que você está usando brilhantes autênticos. Isso não lhe dói no coração? Falar com tanta beleza sobre a caridade e parecer uma vitrine de joias, exaltando a beneficência? Então a oradora não se deu por afetada, né? E respondeu graciosamente: o senhor não me conhece. Já fui pior, muito pior. Meu pai é negociante de prendas classificadas de alto valor e a minha apresentação de hoje chega a ser humilde, porquanto em muitas ocasiões apareceria em público ostentando brilhantes considerados os mais caros. A doutrina espírita é que está garantindo a minha renovação. Estou deixando o uso das joias aos poucos, até que não me veja atraída por elas. Penso que muito em breve estarei mais comedida, então, neste ponto. Quem estava a ouvir aplaude, não é? E eles acabam por ir-se juntar, reunir-se ainda na casa de outra pessoa deste centro espírita, para comemorar o facto de terem conseguido o seu objetivo. Ela, por volta das 11 da noite, vai então para casa e prepara-se para girar a chave da porta, que lhe daria acesso então à intimidade doméstica, quando um homem mascarado abeirou-se dela e intimou-a a entregar-lhe então as joias que ela tinha. Muito calma, a oradora de tarde começou então a tirar os próprios brincos, de modo a entregá-los ao assaltante, quando um guarda armado de revólver apareceu na cena e, com a melhor presença de espírito, ela então disse ao mascarado: Alfredo, retire o seu disfarce. O policial pode pensar que estamos agindo seriamente. O assaltante, colhido de surpresa diante da arma do recém-chegado que lhe apontava, desfez-se da máscara e a moça reconheceu nele o mesmo homem que lhe havia reprovado o uso dos brilhantes. No entanto, com invejável serenidade, explicou ao policial: o senhor, por obséquio, nos desculpe. Estamos, eu e meu primo, ensaiando uma cena de comédia em que ele faz o papel de lobo mau. Só aqui, que a história ainda não terminou, podemos tirar algumas lições. Eu tirei duas. Primeiro,
é que por vezes criticamos nos outros as nossas próprias falhas. Nitidamente foi o caso. E depois podemos lidar com as situações das mais variadas formas. E esta senhora conseguiu lidar muito bem, extraordinariamente bem. Desejo, porém, esclarecer, continuou ela ao policial, o senhor, que este meu primo atirou-se a tamanhas dívidas de jogo e estou a oferecer-lhe as minhas joias, que lhe darão a cobertura necessária. E à frente do guarda espantado entregou ao assaltante todas as joias do momento, uma por uma, e lhe falou em tom significativo: veja, primo, estes brilhantes são seus, como se pertencessem a uma festa de caridade. O guarda, então boquiaberto, acompanhou toda a cena e o assaltante saiu de carro, lançando àquela jovem corajosa e digna um inesquecível olhar, qual se estivesse falando a ela através dos olhos, que jamais se esqueceria desta inesperada lição. Mais uma vez, voltamos a este livro. Chico, como vocês sabem, vestia-se muito humildemente. Aliás, as fotos, são 2 ou 3 peças que ele vai conjugando, não é? Porque a gravata, se virmos, é sempre a mesma, os fatos andam ali entre 2 ou 3. Nesta altura deste caso, não é? Ele vestia-se muito humildemente, como sempre fez, e só tinha 2 fatos, o que usava e o de reserva, não é? Vai um médium de São Paulo visitá-lo, a ele, e vendo-o assim, com o mesmo fato de sempre, não é? Diz: pensava então encontrar-te a ti, o maior médium de todos os tempos, bem vestido, bem alojado, vivendo uma vida folgada, e encontro-te assim, maltrapilho. Também era honesto para chuchu, não é? Como se diz. Não está nada bem, Chico. Foi assim mesmo, cru, não é? E o Chico sorriu, mas não respondeu nada, não é? Como ele só faz. Mas lembrando-se depois, mais tarde, com amigos, ele vai refletir sobre isto, e é isso que eles nos trazem, não é? Vivo assim e sempre hei de viver, enquanto estiver aqui vivendo a minha prova. E ainda assim me criticam, achando-me rico, com dinheiro nos bancos. Imagine se vivesse diferentemente, o que não diriam. Depois, reportando-se ao passado, então ele conta-nos: tempos atrás, passou por momentos difíceis. Um infeliz irmão, dado ao vício de lhe tirar coisas alheias, entrou no seu quarto e, na sua ausência, levou-lhe então o único fato que ele possuía de reserva. Ficou aflito, mas não desesperado. Os seus irmãos, sabendo do acontecido, então reagiram, combinaram uma armadilha para pegar o viciado. Certo que ele voltaria, tamanha facilidade encontrou para agir. Fizeram uma trouxa de roupas usadas e colocaram à janela do seu quarto, bem à vista. O Chico, percebendo as intenções da armadilha, ofereceu-se para ficar de guarda, e eles aceitaram, e por algumas noites vigiou. Quando menos esperava, a altas horas da noite, vê alguém entrar no seu quintal, dirigir-se à janela, pegar na trouxa e levá-la. Deixou passar alguns minutos e depois deu então um alarme. Levantando-se os familiares apressadamente, inteiraram-se do roubo e deram uma busca, tudo em vão, não é? Que o Chico tinha esperado uns minutinhos. Não encontraram o ladrão. Mas Chico, disseram eles, como é que deixaste o ladrão fugir? Estava cansado e dormi. Quando acordei, já a trouxa não estava na janela, respondeu ele. Todos ficaram chateados, diante do acontecido, e acharam que deviam castigá-lo, e ele andaria só então com aquele fato que era o único que ele tinha, até ficar sujo e apodrecer no seu corpo. Isto é o que está escrito, Entretanto, o caso acabou por ser esquecido, até que Chico vai na sua charrete e alguém faz parar e lhe implora: irmão Chico, pare, desejo pedir-lhe perdão. Perdão de quê, meu irmão? Pergunta ao Chico. Fui eu quem lhe roubou as roupas, e quando fui verificá-las, encontrei o seu bilhete, que me tocou o coração, pois que dizia: vá com Deus. E até hoje sinto que estou com Deus, e Deus está comigo,
e não posso roubar mais. O Chico abraçou-o comovido, perdoou-lhe a falta e, satisfeito por vê-lo reformado, tornou então a dizer: vá com Deus, meu irmão. Passando para a vida escreve, temos 2 textos também muito interessantes sobre este tema. Esparramado então na poltrona, o João Lício pensava: sem dúvida fora feliz nos negócios, enriquecera. O seu nome nos bancos indicava créditos de milhões. Que aceitava o espiritismo? Aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora. Mas daí a espalhar o que havia ajuntado, isso é que não. Meditava assim por haver recebido na véspera a solicitação de 200.000 cruzeiros para uma obra que estava em risco de não acontecer. Para um montante do que possuía, esta importância era uma migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível. Dera grandes somas, custeara a compra de vasto material, cumprira com os preceitos da cooperação e da caridade, portanto ele sentia-se exonerado de quaisquer compromissos. Ainda assim, ouvir dizer que o Evangelho respondia a consultas e resolveu experimentar. Levantou-se, procurou então o Novo Testamento e, após escolhê-lo, tornou a sentar-se e abriu ao calhas. E caiu-lhe aos olhos da sentença este versículo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ora, ele, como acontece no Evangelho do Lar, pensou, como se houvesse recebido um choque: isto não representa nada de significativo para mim, porque sempre dera muito a todas as instituições de caridade. Vai abrir outra vez e o livro divino, de certo, vai-lhe dar alguma mensagem de consolo, pensou ele, não é? Repetiu então o movimento e mais uma vez vem outro versículo. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Surpreendeu-se ainda mais, não é? O Evangelho como que o chamava para o que era necessário fazer. Nervoso, inquieto, como não bastou 2 vezes, vai à 3ª vez. Mais uma vez. Louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens ajuntado? Para quem será? Ora, ele, mãos trêmulas, decidiu fechar o livro e vai ter com os seus colegas para realmente ver como é que podia ajudar. Portanto, foi à 3ª, não foi mal. Às vezes, lá em casa tem que ser com mais, pelo menos comigo tem que ser com mais vezes. Outro texto ainda da vida escreve, temos então, desculpem, a Dona Olinda. A Dona Olinda vai pedir então à avó, em prece, não é? Avó, ajuda-me a fazer o Natal das criancinhas, acompanha-me, leva agora a lista aos amigos, não me abandone. Ela rogava à sua avó ajuda para que os amigos lhe dessem o necessário para a festa de comemoração de Natal das crianças mais desfavorecidas a que ela atendia. Era sábado, à noite estava de volta com muitas promessas, mas sem qualquer recurso. Queixando-se ao marido e aos filhos da dureza que encontrara nos corações, recolheu-se então ao repouso. No dia seguinte, pela manhã, então a Dona Olinda falava no templo espírita então a 6 dezenas de crianças subnutridas e maltratadas. No momento em que se refere à caridade, entra então Leia, eu acho que é Leia o nome da menina, sua filhinha de 6 anos, trazendo o colar de pérolas. Sente então um choque. É o colar que pertence à vovó, fazendeira abastada noutro tempo. Ela conservara-o como relíquia nos guardados mais íntimos. Interrompeu-se e tenta alcançar então a filha, agora curiosamente rodeada pelas outras. Leia, ante o olhar materno, enche-se de medo, corre, pálida. Prende-se, contudo, o lindo colar ao pisa-papéis justaposto à carteira próxima e as pérolas espalham-se todas pelo chão.
Dona Olinda, desapontada, vai corrigir a filha, mas ali mesmo, pela sua vidência mediúnica, vislumbra o espírito de Dona Joaquina, a avó, não é? Era ela mesmo, e comove-se e chora. A avó diz-lhe: filha, você não me pediu auxílio para estas crianças? Como pôde reter esta joia por tanto tempo, diante de tanta necessidade? E assim, sem lista, estas pérolas deram às crianças menos felizes todo um Natal de alegria, roupa numerosa e pão farto. Mais um texto que nos diz que todos nós podemos fazer algo em proveito espiritual nosso e dos outros, não é? E também fala sobre o exemplo, não é? Nós sabemos que não é só o que nós dizemos às crianças, mas o exemplo que lhe damos é que vai consolidar a aprendizagem destes pequenos, não é? Que nos são entregues. Passando para o livro Nosso Lar, nós temos este capítulo em que André Luís está a falar com a Dona Laura e a certa altura ele vai-lhe perguntar o que é o bónus hora. E ele pergunta-lhe: é uma moeda? E ela diz: não é propriamente uma moeda. Ela diz que é uma ficha de serviço individual com um valor aquisitivo. E ele: o que é isto? Não é? É um nome muito rebuscado, mas o que é que significa? E ela vai-lhe explicar que cada habitante da colónia Nosso Lar tem o estritamente necessário, não é? Dão-lhe roupa e dão-lhe o pão. No entanto, quem pelo trabalho se esforça obtendo estes tais bónus hora, leva umas prerrogativas, né? Ou seja, por exemplo, quem não trabalha, lá tem sempre abrigo, mas estes trabalhadores que cooperem podem, através dos bónus hora, ter casa própria. Ou, por exemplo, quem é ocioso terá certamente uma vestimenta, né? Mas o operário dedicado vestirá aquilo que melhor lhe serve, né? Que melhor lhe pareça. Eles, em Nosso Lar, trabalham às 8 horas e depois ainda podem trabalhar adicionalmente das 4 extra. Portanto, no total podem chegar, em média, a 72 horas, a 72 bónus hora por semana, fora alguns serviços adicionais em que pode ser pago, digamos assim, em dobro ou em triplo. E é isto que ela lhe vai explicando. No entanto, ela diz: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bónus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bónus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bónus hora esclarecimento e aí por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Podemos gastar os bónus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhante instrução, então, interessava André Luís, como nós sabemos, que era extremamente curioso, não é? Poderemos, porém, gastar os nossos bónus hora, então, a favor dos nossos amigos? Pergunta ele, não é? Perfeitamente, diz ela. Poderemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprover. Isto é direito, lá está outra vez a palavra, inalienável do trabalhador. Não consigo, desculpem, mas é um direito. Pronto, exatamente. Isto agora é partilhado, isto é novidade. Do trabalhador fiel. Portanto, ela diz que contou-se por milhares as pessoas que foram favorecidas neste processo, graças a Deus, não é? E ela continua: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores interseções poderemos então fazer.
Compreendemos aqui que nada existe sem apreço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e despender obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Ele pergunta de repente, não é? Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu então a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bónus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revestidos em património comum. Vejam que é completamente diferente daqui, não é? E bem, porque às vezes nós sabemos o quão problema dá as heranças, não é? Aliás, eu estive à procura, não encontrei, mas há um texto também que eu acho que é de Hilário também, em que ele diz que a certa altura um senhor, já com alguma dificuldade, começa a ficar adoentado e vê os filhos que cuidam tão bem dele e decide repartir algum do dinheiro que tem com os filhos. E de repente esse cenário muda. Os filhos deixam de se preocupar, até há conflitos entre eles, e ele decide então, o pai, decide guardar o dinheiro que ainda tinha no cofre. A certa altura o senhor desencarna e a primeira preocupação dos filhos é realmente então ir ao cofre buscar o resto do dinheiro. E o que eles encontram é o Evangelho e por cima do Evangelho uma nota a dizer para ler o capítulo Honrai pai e mãe, não é? Porque já, aquele dinheiro já não lá estava, tinha sido doado às várias instituições e foi uma mensagem muito forte. Continua ela. Permanecendo a minha família apenas então com o direito de herança ao lar, à casa dela. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colónia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Como estão a ver, no nosso lar, tal e qual como aqui a espiritualidade não diz, ignorem o vosso bem-estar, não é isso. Em tudo existe um equilíbrio, né? Geralmente nós é que o perturbamos. Não está em causa os bens essenciais que nós necessitamos, não é? Como é óbvio. Nesse ponto, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volta à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação e êxito desejado. Por fim, como vos disse, eram 3 textos de Chico, não é? E este aqui eu achei extraordinário. Ele é muito pequenino, mas eu acho que ele é tão bom e eu não consegui guardar para mim, então eu disse, não, tenho que pôr. Mas lembrei-me muito do que falámos sobre ser um servidor que está só a fazer a sua função, não é? Nós falámos sobre isso há pouco, está a fazer só a sua parte, não é nada mais do que isso. Então, de São Paulo, chega a Pedro Leopoldo um confrade do nosso Chico e ele, às 8 horas, entra então no centro espírita e vê o Chico e, demonstrando imensa saudade e apego, acaba por lhe dizer a ele: vim de São Paulo, especialmente para lhe dar um beijo. E dando-lhe o beijo na face, concluí: beijando-o, tenho a impressão de que beijei o seu querido guia Emanuel. E o Chico, com toda a candidez e humildade, diz-lhe: não, meu caro irmão, você não beijou o Emanuel, mas sim o seu burrinho, que sou eu. Eu achei o máximo, achei muito, muito. É mesmo Chico, não é? Então, para finalizar, antes da nossa prece, eu queria só deixar-vos uma reflexão, aliás, várias. Uma delas é que vocês pensassem agora
qual é o melhor momento do vosso dia? Do dia de hoje. Qual é que será, ou qual é que foi, o vosso melhor momento? Será que vamos avaliar algo material ou uma conquista espiritual? Não é? Outra reflexão também que vos trago. Será que temos tomado as decisões certas para chegar ao mundo espiritual mais ricos do que quando iniciámos esta encarnação? Certamente estaremos. Vamos falhar, todos sabemos, não é? Mas vamos caminhando e vamos identificando onde é que falhamos, para não voltar a falhar ou tentar não falhar, não é? Depois, outra também, como é que eu quero, e esta eu reflito até bastantes vezes, como é que eu quero me encontrar com o meu anjo da guarda quando desencarnar? Não é? Será que vou levar muito raspanete? Vamos levar raspanete, de certeza, não é? Mas vamos nos encontrar com ele, não é? Como é que nós queremos, e temos muitas oportunidades ainda, se Deus quiser, não é? Como é que eu quero me encontrar com ele? Como é que eu quero chegar ao mundo espiritual? Com o objetivo cumprido? Será que eu cumpri com o planeamento reencarnatório que fiz do lado de lá? Ou será que eu falhei à grande, não é? Será que estou a falhar ou não? Não é? E que se eu me encontrar com espíritos do lado de lá com os quais eu me comprometi, será que conseguimos dar a volta ou ainda não foi desta? Se calhar, acho que é algumas das reflexões que nós podemos trazer quando falamos sobre a verdadeira propriedade, não é? No fundo é a minha escolha, o caminho que eu vou seguir, e eu sei que esse caminho é lento, não é? Mas eu também sei que não volto para trás, como nós já sabemos. Também sei que mais tarde ou mais cedo vou certamente tomar o caminho que é o inevitável ao progresso rumo à perfeição. E isto é extraordinário. Portanto, o que peço e terminamos é que caminhemos para Jesus, com Jesus, e também para o nosso Pai, que é sempre bom, justo e misericordioso. Obrigada, muita paz. Mais uma vez, boa tarde a todos. Como já estamos em cima da hora e como a Bárbara deixou já muitas perguntas para levarem para a semana, vamos então para a nossa prece de encerramento e vamos colocar-nos à vontade nas nossas cadeiras e, embalados pela música, deixemos-nos ir até esse mundo de luz e de paz, onde vamos encontrar a figura amorosa do doce Rabi da Galileia. Vamos dizer-lhe nesta hora: Nosso Senhor Jesus Cristo, vós que presidis este planeta, vós que caminhais conosco há milénios, que sustentais os nossos caminhos a cada dia, que nos amparais, que nos dais o ânimo muitas vezes e a força para seguirmos. Nesta hora, reunidos em vosso nome, queremos falar-vos da nossa profunda gratidão por aqui nos encontrarmos, para bebermos as palavras do vosso Evangelho e nelas aurirmos as forças que nos amparam o caminho que nos foi destinado nesta nossa reencarnação. Que estas bênçãos derramadas sobre nós, aqui na sala de passe, possam fortalecer-nos, para que com cada lição que vier ao nosso encontro, possamos aprender como espíritos imortais tudo aquilo que o Pai nos destinou.
E que aprendamos, Senhor, que somos espíritos e que estamos em experiência na matéria. Que levemos daqui, Mestre, o que de melhor formos capazes de construir nesta nossa reencarnação. Que aprendamos, Senhor, a deixar o homem velho e a abraçar a transformação interior tão necessária aos nossos corações. Que possamos levar as mensagens desta tarde e pô-las em prática no nosso dia-a-dia. Pedimos igualmente pelo mundo lá fora, por todos os que sofrem, por todos os que não vos conhecem e por todos os que, conhecendo-vos, não vos seguem. Rogamos por nós todos, endividados com a lei do Pai. Ajudai-nos, Mestre, a procurar-vos sempre nos nossos corações e a seguir-vos, hoje, agora e para todo o sempre. Senhor, abençoai-nos os passos e ficai conosco. Graças a Deus. E que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.